Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Srila Prabhupada Ki Jai. Bom dia, Hare Krishna. Marcelo, bom dia, obrigada pela presença, obrigada pelo feedback aí também sobre som e vídeo. E Fernando Araújo da Silva também já está aí conosco. Bom dia, Prabhu, Hare Krishna. Então, para quem não me conhece, meu nome é Krishnamai Devidasi, sou discípula de Chandramukha Swami. Queria agradecer o convite do Prabhu Paravyoma para fazer a leitura do Śrīmad Bhagavatam. E vamos dar sequência então aí à leitura. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 22 do canto 3. Capítulo 22 intitula-se O Casamento de Kardama Muni e Devahuti. É o iniciozinho aí do capítulo, né? Então nós vamos fazer uma leitura tradicional, depois eu faço alguns comentários dando o contexto desse verso e mais alguns comentários sobre o significado de Prabhupada, ok? Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então estamos lendo o Śrīmad Bhagavatam, canto 3, o status quo, capítulo 22, o casamento de Kardama Muni. Hoje os versos 1 e 2. Verso 1. Maitreya Uvacha Evam Avishkrita Shesha Gunakarmodayo Munim Savrida Ivatam Sarad Uparatam Uvachaha. Palavra por palavra, Maitreya, o grande sábio Maitreya, Uvacha disse, Evam, assim, Avishkrita, tendo sido descritas, Ashesha, todas, Guna, das virtudes, Karma, das atividades, Udayaha, uma grandeza, Munin, o grande sábio, Savrida, sentindo-se modesto, Iva, como se, Tam, a ele, Kardama, Sanat, imperador mano, Uparatam, silencioso,
Uvacharra dirigiu-se. A tradução do verso diz o seguinte, a tradução de Srila Prabhupada. Shri Maitreya disse: após descrever a grandeza das múltiplas qualidades e atividades do imperador, o sábio ficou silencioso. E o imperador, sentindo-se modesto, dirigiu-se a ele da seguinte maneira. Esse verso não tem significado, então vamos para o verso 2. Manuruvacha Brahmajati Swamukato Yusman Atma Parisaya Chandomaya Stapovidya Yoga Yuktam Alampatam. Palavra por palavra, Manu, Uvacha disse, Brahma, Senhor Brahma, Ajrijat, criou, Swamukataha, de seu rosto, Yusman, vós Brahmanas, Atma Paripsaya, para proteger-se expandindo-se, Chandamayaha, a forma dos Vedas, Tapavidya Yoga Yuktam, repletos de austeridade, conhecimento e poder místico, Alampatam, avessos ao gozo dos sentidos. Tradução e significados por sua divina graça Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A tradução diz o seguinte: Manu respondeu: para expandir-se sob a forma do conhecimento védico, o Senhor Brahma, o Veda personificado, criou-vos de seu rosto, ó Brahmanas, que sois repletos de austeridade, conhecimento e poder místico, e que sois avessos ao gozo dos sentidos. Significado: o propósito dos Vedas é propagar o conhecimento transcendental da verdade absoluta. Os Brahmanas foram criados da boca da Pessoa Suprema e, portanto, destinam-se a difundir o conhecimento dos Vedas, a fim de propagar as glórias do Senhor. Na Bhagavad Gita também, o Senhor Krishna diz que o objetivo de todos os Vedas é compreender a suprema personalidade de Deus. Nesta passagem, menciona-se, em particular, que Yoga Yukta Lampatam, os Brahmanas são plenos de poder místico e são completamente avessos ao gozo dos sentidos. Na realidade, há dois tipos de ocupações. Uma ocupação no mundo material é o gozo dos sentidos, e a outra ocupação é a atividade espiritual, para satisfazer o Senhor através de sua glorificação. Aqueles que se ocupam no gozo dos sentidos chamam-se demônios, e os que difundem a glorificação do Senhor ou satisfazem os sentidos transcendentais do Senhor chamam-se semideuses. Menciona-se aqui especificamente que os Brahmanas foram criados a partir do rosto da personalidade cósmica ou Virat Purusha. De forma semelhante, afirma-se que os Kshatriyas foram criados de seus braços, os Vaishyas de sua cintura e os Shudras de suas pernas. Os Brahmanas se destinam especialmente à austeridade, à sabedoria e ao conhecimento, tendo aversão a toda espécie de gozo dos sentidos. Om Gyanati Mirandasya Ganajana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandra Mukaswami Tinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine. Vanchakalpatarubhyacha Kripasindu Bhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Dwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Então, repetindo os versos 1 e 2 do capítulo 22, canto 3. Shri Maitreya disse: após descrever a grandeza das múltiplas qualidades e atividades do imperador, o sábio ficou silencioso, e o imperador, sentindo-se modesto,
dirigiu-se a ele da seguinte maneira. Manu respondeu: para expandir-se sob a forma de conhecimento védico, o Senhor Brahma, o Veda personificado, criou-vos de seu rosto, ó Brahmanas, que sois repletos de austeridade, conhecimento e poder místico, e que sois avessos ao gozo dos sentidos. Bom dia, Sundarangi, Hare Krishna, reverências a todos que chegaram aí. Após o início da leitura, nós estamos no capítulo 22, iniciozinho do capítulo 22, canto 3, né? E antes de comentar um pouco o significado de Prabhupada, vamos só contextualizar para quem não acompanha todo dia, né? Aqui a gente está no momento em que Swayambhuva Manu, ele chega com a sua esposa e a sua filha ao eremitério de Kardama Muni, né? E quando ele chega, a postura dele, né? É muito interessante a postura de Swayambhuva Manu, o imperador do mundo, a pessoa mais poderosa e importante do mundo naquela época. Mas quando ele chega ao eremitério de Kardama Muni, ele presta reverências com a cabeça ao chão para Kardama Muni e silencia, né? Ele silencia no sentido de que ele sabe que um sábio tem mais a falar do que ele, né? Então ele silencia para ouvir o que Kardama Muni tem a dizer, né? Bom dia para Vioma, Hare Krishna, Prabhu, reverências. Prabhu também, presenças auspiciosas aí, Prabhu, Mahaprabhu Kripa, Nasa, reverências, bom dia, obrigada pela presença. Então, ele silencia, né? Assim, ao ver Kardama Muni, presta reverências e fica em silêncio. Então, nesse momento, esse é o finalzinho do capítulo 21, né? Nesse momento, então, Kardama Muni, que é um grande sábio, né? E sabe quem é Swayambhuva Manu, ele glorifica aquela personalidade de Manu, né? E também, final ali do capítulo, ele pergunta para Manu o objetivo da visita dele, né? O que ele foi fazer ali. Então, nesse momento aqui, do verso 1 e 2, que é o início do capítulo 22, que nós acabamos de ler, Swayambhuva Manu, ele vai reciprocar essa glorificação, né? Da mesma forma que Kardama Muni glorificou, agora ele reciproca. Então, a gente já começa aqui com uma glorificação de Swayambhuva Manu a Kardama Muni, né? Enaltecendo seu Varna, sua classe, que são os Brahmanas. Mas os versos mais para frente, né, verso 3, 4, ele vai falar até dessa comparação, né, que é muito interessante entre os Kshatras e os Brahmanas. Como os Kshatras, apesar de serem os líderes da sociedade e as pessoas mais poderosas de uma sociedade, eles se colocam abaixo dos Brahmanas, que são os sábios, né? São aqueles que têm um conhecimento supremo da verdade absoluta. Então é muito interessante. Mas então aqui nós estamos nessa glorificação de Swayambhuva Manu a Kardama Muni, né? E eu queria então, eu vejo que algumas pessoas chegaram depois da leitura, mas eu vou destacar aqui algumas frases de Prabhupada nesse curto significado para a gente comentar um pouco mais. E a primeira coisa que ele diz, né, já a primeira frase que Prabhupada diz aqui nesse significado é um ponto que é muito interessante, né? O propósito dos Vedas é propagar o conhecimento transcendental da verdade absoluta. Então, Prabhupada aqui, para explicar essa glorificação que Swayambhuva Manu faz aos Brahmanas, ele começa primeiro com esse ponto filosófico, que é o propósito dos Vedas é propagar o conhecimento transcendental da verdade absoluta, né? E mais para frente, Prabhupada vai aprofundar, né? E ele fala isso em muitos outros lugares, não só ele comentando, mas o próprio Krishna na Bhagavad Gita, né? E os sábios no Bhagavata, eles vão falar que não existe nenhum outro propósito para os Vedas, né? Além de conhecer a suprema personalidade de Deus. Então esse é o propósito último. Por mais que os Vedas sejam escrituras reveladas muito extensas, com uma série de
prescrições, com uma série de soluções materiais, o objetivo último dos Vedas é propagar o conhecimento transcendental da verdade absoluta. E quando a gente fala em verdade absoluta, como é explicado na introdução do Srimad Bhagavata por Prabhupada, né, quando a gente fala em verdade absoluta, nós estamos falando de Krishna, a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as causas, a fonte, né? Então, Prabhupada começa com esse tópico sobre o propósito dos Vedas, que é muito interessante, porque como os Vedas são muito extensos e existem uma série de escolas filosóficas e sábios e gyanis, né, pessoas que estão estudando os Vedas, muitas vezes essas pessoas se perdem nesses caminhos, né, dos Vedas e não percebem acabam não percebendo qual é o propósito último dos Vedas, né? Então não tem como não citar o famoso verso da Bhagavad Gita 15:15, inclusive é dito que é assim o verso mais citado por Prabhupada, né? Quando Krishna diz Vedascha Sarvayaham Eva Vedyo. Então vamos ler esse verso completamente, que é muito importante, em que Krishna vai dizer que através dos Vedas é a ele que se deve conhecer, né? Esse verso todo diz assim: estou situado nos corações de todos e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Através de todos os Vedas é a mim que se deve conhecer. Na verdade, eu sou o compilador do Vedanta e sou aquele que conhece os Vedas. Né? Esse verso é muito famoso quando Krishna diz Vedascha Sarvayaham Eva Vedyo. Então, através de todos os Vedas, Vedascha Sarvai Aham Eva Vedyo, é a mim que se deve conhecer. Né? Então, essa fala de Krishna na Bhagavad Gita mostra, né, que o propósito último das escrituras reveladas é conhecê-lo, não outro. Existem outros caminhos dentro dos Vedas, né? Aliás, existem vários caminhos dentro dos Vedas, mas o propósito último é conhecer e Krishna diz, né, Vedascha Sarvai, então através de todos os Vedas. Então a gente está falando dos quatro Vedas, a gente está falando dos Puranas, a gente está falando, né, de todos os Vedas, é a Krishna que se deve conhecer, né? Então esse é um ponto bem interessante, né? A gente não consegue não lembrar também de um verso que eu amo, tenho vontade de fazer um quadro ou estampar numa camisa. Esses dois versos do início do capítulo, do primeiro canto, início do primeiro canto do Srimad Bhagavata, né? Capítulo 2, Divindade e Serviço Divino, tem os famosos versos 28 e 29, belíssimos, que Sutta Goswami, vai dizer para os sábios de Naimisharanya também, Vasudeva para Veda. Então, a meta última dos Vedas, a meta última para dos Vedas, das escrituras reveladas, é Vasudeva, ou seja, Krishna. Vasudeva para Veda. E não só dos Vedas, não tem como não ler, esses versos são belíssimos, eu vou ler aqui. Vasudeva para Veda, Vasudeva para Maka, Vasudeva para Yoga, Vasudeva para Kriya, Vasudeva param Gyanam, Vasudeva param Tapa, Vasudeva parou Dharmo, Vasudeva para Gati. Então ele diz, né, nas escrituras reveladas o objetivo último do conhecimento é Shri Krishna, a personalidade de Deus. O propósito de executar sacrifícios é comprazê-los, yoga para compreendê-lo. Todas as atividades fruitivas são em última análise recompensadas unicamente por ele. Ele é o conhecimento supremo e todas as rigorosas austeridades são executadas para conhecê-lo. Religião é prestar serviço amoroso a ele, e ele é o objetivo supremo da vida. Lindíssimo esses versos, né? Que são falados por Sutta Goswami, se eu não me engano, aos sábios de Naimisharanya, né? Então, Vasudeva para Veda, o propósito último dos Vedas, das escrituras reveladas, é Vasudeva.
Mas também Vasudeva para Maka. Maka, aqui são os sacrifícios, né? Então, o propósito de todos os sacrifícios também é satisfazer Krishna. Vasudeva para Yoga. Então, também todas as yogas são para compreender Krishna. Vasudeva para Kriya, né? Kriya aqui deve ser algo como ação, atividades, as atividades fruitivas, né? Prabhupada traduz como todas as atividades fruitivas são recompensadas por ele, né? Vasudeva, que também tem relação aqui com o nosso verso, Vasudeva Parangyanam. Então, olha, o propósito de todo o conhecimento também é Krishna. Vasudeva Parantapa, também de todas as austeridades. Vasudeva Paradharmo, de todos os dharmas, de todas as religiões também é Vasudeva, Krishna, Suprema Personalidade de Deus, e Vasudeva Paragati. Então, a meta última, né, Gati, da vida é Vasudeva, Krishna, a personalidade de Deus, né? Então, de fato, o fim de todo conhecimento é conhecer Vasudeva. Krishna também diz isso na Bhagavad Gita, quando ele diz Vasudeva Sarvam Iti, lá no verso 19 do capítulo 7 da Bhagavad Gita. Krishna também diz Vasudeva Sarvam Iti, eu sou tudo, né? A personalidade de Deus, Vasudeva, é tudo. E ele diz que uma pessoa, depois de muitos nascimentos e mortes, ele vai entender isso e, portanto, vai se render a essa fonte primeira e última, a esse objetivo último de tudo, né? Então, esse verso também é muito famoso. Bahunam Jalmanam Ante Gyanavam Mamprapadyate Vasudeva Sarvam Iti Sumahatma Sudurlabha. Após muitos nascimentos e mortes, aquele que tem verdadeiro conhecimento rende-se a mim, sabendo que sou a causa de todas as causas e de tudo que existe. É muito raro encontrar semelhante grande alma, né? Então, esses versos realmente, todos esses versos aqui, né, o 15, o 7, 19, esse Bhagavata 1, 2, 28, 29, eles são realmente muito belos, né? Esse ponto filosófico é muito legal. Vasudeva Sarvam Riti, Vasudeva Paramveda. Bom, e aí Prabhupada, então, ele continua, né? Por que ele falou sobre isso? Porque Swayambhuva Manu, ele está glorificando Kardama Muni na sua posição de Brahmana. Então, ele está glorificando os Brahmanas. Então, Prabhupada diz assim nesse significado, algo sobre os Brahmanas interessante. Os Brahmanas destinam-se a difundir o conhecimento dos Vedas a fim de propagar as glórias do Senhor. Então, olha só a importância que os Brahmanas têm dentro de uma sociedade, né? Se o propósito último dos Vedas é propagar o conhecimento transcendental da verdade absoluta, é propagar as glórias do Senhor, alguma pessoa, né, precisa fazer isso. Os Vedas são as escrituras. É Krishna na forma literária, mas alguém precisa propagar esse conhecimento. E essas pessoas são os Brahmanas. Então vejam aí a importância dos Brahmanas para a sociedade e o respeito que devemos ter a eles, né? A cultura védica, ela vai mostrar isso na prática. Através das histórias a gente consegue entrar em contato de como, né, realmente o imperador, os reis, que eram o poder máximo de uma sociedade, diante de um Brahmana, eles prestavam reverência, né, abaixavam a cabeça, eles ouviam os sábios, né? Então, os Brahmanas, eles são realmente assim os mais importantes da sociedade, mas de uma sociedade que visa o espiritual além do material, né? Que visa a liberação, que visa a satisfação de Krishna
como seu objetivo, né? Obviamente, uma sociedade que é materialista, ela não vai colocar os brahmanas, que são aqueles que propagam o conhecimento transcendental, acima de todos, né? Está falando de uma sociedade dármica, digamos assim, védica, que entende que a pessoa que propaga as glórias de Krishna, propaga esse conhecimento que nos liberta, é a pessoa mais importante dentro da sociedade, né? Então, Krishna fala isso na Bhagavad Gita também, no capítulo 18, final do capítulo 18. Krishna diz, né, nos versos 68 e 69, para aquele que explica aos devotos este segredo supremo, o serviço devocional puro está garantido, e no final ele voltará a mim. Não há neste mundo servo que me seja mais querido do que ele, nem nunca jamais haverá alguém mais querido. Então, olha só, os mais queridos para Krishna são os brahmanas, aqueles que compartilham esse conhecimento com as pessoas, que estão divulgando, que estão glorificando Krishna para o mundo, né? Eu não vou me lembrar bem aqui agora o sânscrito, né? Mas apesar da gente usar essa oração todos os dias, mas na oração, no mantra que a gente canta para oferecer o alimento, também é dito, né, que as vacas e os brahmanas são muito queridos para Krishna, para Govinda, né? Então, de fato, os brahmanas, eles têm uma importância muito grande dentro da cultura védica, né? Bom, outro comentário que Prabhupada faz aqui nesse significado os brahmanas são repletos de austeridade, conhecimento, poder místico e avessos ao gozo dos sentidos. Na verdade, o verso fala sobre isso, né? Então, esses são também os sintomas de um brahmana, as características de um brahmana, porque a gente sabe que às vezes a pessoa, né, na cultura védica, nas histórias do Bhagavata, se fala muito sobre isso. Nasceu em família de brahmana, então as pessoas pensam que é um brahmana. Não necessariamente, né? Os brahmanas, eles têm sintomas, eles têm características. E esse verso apresenta então algumas delas, eles são repletos de austeridade. Os brahmanas, eles são austeros. Então são pessoas que estão praticando austeridades para benefício do avanço espiritual, né? Repletos também de conhecimento, óbvio, né? Eles são aqueles que estão buscando esse conhecimento e propagando esse conhecimento. E Prabhupada destaca aqui nesse significado que eles também são plenos de poder místico. E o que Prabhupada mais destaca aqui, né? Avessos ao gozo dos sentidos, né? Então, de fato, os brahmanas, no próximo comentário, Prabhupada vai explicar melhor isso, né? Eles não estão em busca de gozo dos sentidos. Então, esses são os sintomas de um brahmana, né? Agora, vamos entender que brahmana é um varna. Dentro do Varnashrama Dharma, da sociedade estruturada pela própria Suprema Personalidade de Deus, brahmana é um varna. E varna significa uma natureza, uma inclinação, algo que você já nasce com ela. Então não dá para também, será que eu posso me tornar um brahmana se eu me tornar austero, se eu não procurar mais gozo dos sentidos, se eu buscar conhecimento e etc. Até pode ser, né? Nada é impossível para Krishna, mas a ideia é que o varna, ele é uma natureza, ele é uma inclinação, é algo que você nasce com ela. Então, Krishna explica isso também na Bhagavad Gita, né? Quando ele fala, por exemplo, dos varnas, tem 2 versos importantes. O Prabhu Paravyoma colocou aqui o verso que a gente canta todo dia, né? Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha. Então, quando a gente oferece o alimento, a gente fala esse verso que diz que os brahmanas são muito queridos, né? Assim como as vacas, a Krishna. Bom, então voltando, o verso 13 do capítulo 4, Krishna diz: Chaturvarnya Maya Shristam Gunakarma Vibhagashaha. Então ele diz, as 4 divisões da sociedade humana, né? Chaturvarnya
que são os Shudras, os Vaishyas, os Kshatras e os Brahmanas, são criadas por mim conforme os 3 modos da natureza material e o trabalho atribuído a eles, né? Então, Guna Karma. Esses Varnas, eles são criados por Krishna, mas conforme Guna Karma, conforme esse karma, né, no sentido das atividades atribuídas a essas pessoas, e Guna, né, a natureza material, que pode ser no modo da ignorância, paixão ou bondade. As pessoas que já nascem com karma, né, para o guna de Sattva Guna, no modo da bondade, estão mais inclinadas a serem brahmanas, né? Então, outro verso que explica isso melhor ainda é o verso 41 do capítulo 18 da Bhagavad Gita, que Krishna diz: Brahmana Kshatriya Visham Shudranam Cha Parantapa Karmani Pravibhaktani Swabhava Prabhavai Gunaihi. Os Brahmanas, os Kshatriyas, os Vaishyas e os Shudras distinguem-se, olha só, pelas qualidades que nascem de suas próprias naturezas, de acordo com os modos materiais, ó castigador dos inimigos. Swabhava, então, de acordo com as suas próprias características, né? Então, de fato, é algo que a gente já traz, né, conforme a gente foi cultivando em outras vidas determinados hábitos, atitudes e conhecimento, pode ser que em uma determinada vida a gente já nasça com essa inclinação, com essa natureza, né, com esse guna karma de Brahmana. Agora, também podemos dizer que em Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu diz que não existem Brahmanas, né? Que em Kali Yuga só existem Shudras, devido à influência mesmo de Kali, né? Kali Yuga é assim a era da confusão, a era da mistura. Então, uma vez eu via o Prabhu, Rasananda Prabhu, falando, né, que essa era assim, tá tudo misturado, né? Ele falou, já ocorreu a miscigenação, né? Igual como assim a gente conhece a história do mundo, né? As várias partes do mundo, as pessoas tinham suas próprias, não sei como dizer, esqueci a palavra técnica, né? Mas aí depois veio a miscigenação, né? Um começou a misturar com o outro, e aí não existe mais o branco, o preto, o amarelo puro, né? Existem, as pessoas são todas misturadas, né? As cores, as etnias estão todas misturadas. Então, da mesma forma, para Rasananda, eu gostei muito dessa explicação dele, em Kali Yuga já está tudo misturado, né? Então, não tem mais ninguém puro, não existe um Brahmana puro, não existe um Kshatriya puro. E devido à influência de Kali, Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu diz que, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu diz que todos são Shudras nessa era, né? Mas, de fato, existe sim, apesar de estar tudo misturado, apesar da influência de Kali, apesar de não existir a pureza, como em Satya Yuga, existem sim pessoas que já nascem, os Varnas, eles continuam existindo. Varnashrama Dharma é uma criação de Krishna, ele continua existindo. Então, de fato, existem pessoas que nascem com uma inclinação, com uma natureza para Shudra, outra para Vaishya, outra para Kshatriya, outra para Brahmana, né? Uma vez eu dei uma aula num retiro que eu e Gora demos em Vrajabhumi sobre Varnashrama Dharma, e na plateia uma pessoa falou: eu acho que Varnashrama Dharma não existe mais em Kali Yuga. E uma outra pessoa, muito mais, assim, com menos tempo de movimento Hare Krishna, com menos conhecimento, depois da explicação, né, de Varnashrama Dharma, ela disse: olha, eu consigo ver o Varnashrama Dharma hoje em dia perfeitamente. Assim, consigo ver que as pessoas têm mesmo essas inclinações, elas nascem com essas inclinações perfeitamente. Então, por mais que ele esteja bagunçado e que as pessoas não tenham consciência dele e que na Índia tenham transformado em casta, porque a gente vive numa era de exploração,
assim, é possível, ela fala, é possível ver o Varnashrama Dharma. Até porque, como Krishna disse na Bhagavad Gita, né? Ele disse aqui, eu falei já, Maya Shristam. Então, ele foi criado por mim, né? Essas Chaturvarnya Maya Shristam. Então, as 4 divisões da sociedade humana são criadas por Krishna. Não existe a possibilidade, né? Não existe a possibilidade. Perdi aqui o que eu estava falando. Não existe a possibilidade dele não existir, né? Só mesmo de vê-lo, né? É uma questão de vê-lo ou não. Bom, tem muitos comentários aqui, acho que eu vou parar um pouquinho para ler os comentários, porque acho que são sobre algo que eu estou falando, e depois então eu continuo, só tenho mais 2 tópicos para falar. Bom dia, Otávio Daniel Neves Maria, Hare Krishna. Ele disse, a alma é perfeita, assim, quando nasce nessa plataforma material, ela é condicionada em um dos varnas, acredito, varshas, acho que você quis dizer varnas, para trabalhar a purificação e buscar ser um brahmana, mesmo que não seja totalmente nessa vida. Sim, Daniel, assim, a questão é que também a gente, apesar dos brahmanas serem os cabeças, a gente vai falar sobre isso, a cabeça da sociedade, e as pessoas mais importantes dentro da sociedade que existem, isso não significa dizer que antes de se liberar, você precisa ser um brahmana, que a meta é ser um brahmana. Não, você pode alcançar purificação e liberação sendo um shudra, desde que você seja um shudra dhármico, um shudra rendido à suprema personalidade de Deus, né? Então, a gente não pode entender também o Varnashrama Dharma como uma progressão que você precisa seguir para ser liberado ou para ser totalmente puro e perfeito, para ser avançado, né? Eu nunca me esqueço de uma aula que eu vi do Prabhu, meu irmão espiritual, sempre esqueço o nome dele, Nrisimhananda, muito inteligente, né? E aí ele defende, uma aula que eu vi que ele defende que não necessariamente para você chegar à liberação, e ele dá exemplos do Bhagavata disso, você precisa ser um sannyasi. Um grihasta pode se liberar, né? Então é o caso, obviamente, dos Pandavas, né? Que eram grihastas. Eles ainda estavam ali com Draupadi quando eles, né, abandonam o reino e vão para a montanha, né? Para os Himalaias e se liberam. Então, não é uma progressão, né? Não é que a meta é ser um brahmana, um sannyasi. Cada um dentro da sua natureza e da sua inclinação. Krishna permite que todas as naturezas e todos os varnas e todos os ashras, você tenha a possibilidade de alcançá-lo, tá? Não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui agora mais. O Prabhu, Mahaprabhu, o verso 1842 também é muito pertinente para declarar as características bramânicas. Vamos ver aqui, 18, eu tenho aqui o 18:28. Então deixa eu encontrar aqui. E não tem. Tá aqui, capítulo 18, qual? 42. Obrigada, Prabhu, pela citação. Deixa eu ler aqui. Tranquilidade, autocontrole, austeridade, pureza, tolerância, honestidade, conhecimento, sabedoria e religiosidade. São estas as qualidades naturais com as quais os brahmanas agem. Sim, porque eu citei o 41, né? Que ele fala, que Krishna fala dos 4. Então, a partir do 42, 43, 44, ele vai dando as características de cada um. E é nesse verso, então, que o Prabhu citou, ele cita as características dos brahmanas. Muito bom, né? Muito bom, obrigada. E o Prabhu Paravyoma disse aqui, mesmo os gunas são misturados. Só um devoto puro está em bondade pura, Vishuddha Sattva.
Esse é um ponto muito interessante, né, Prabhu? Obrigada. Os gunas, eles também se misturam, né? Mas um devoto puro, ele transcende. Tem um verso também da Bhagavad Gita que eu não vou saber citar agora, alguma coisa 42, 342, não me lembro, mas que é dito que o devoto puro, ele transcende Shuddha Sattva, Sattva-guna, Shuddha Sattva, né? Da bondade pura. Então ele transcende mesmo os modos materiais, né? Então, o Prabhu citou Vishuddha Sattva. Então, de fato, né, o devoto puro, aquele que está rendido à suprema personalidade de Deus, ele transcende todas essas coisas, né? Inclusive Varnashrama Dharma. É dito também no Chaitanya Charitamrita que os Vaishnavas, eles estão acima dos Brahmanas, né? Porque o Vaishnava, ele transcendeu todas essas especificações, todos os gunas, todos os varnas, todos os ashras, né? Muito legal. O Prabhu também disse: nos Brahmanas predomina o modo da bondade, mas também existe paixão e ignorância em menores proporções. Sim, como os gunas são misturados, né? A questão é que nos Brahmanas a paixão e a ignorância não os domina. Ele os domina, né? Meu mestre espiritual sempre explica isso muito bem. O Brahmana, ele usa a paixão e a ignorância para satisfazer o Senhor, né? Diferente de outros varnas em que a paixão e a ignorância nos usa, né? E Otávio Daniel respondeu a Paravioma: 3 fios gunas que se entrelaçam com outros fios e assim o enredamento se aprofunda. Olha, se a gente for falar de guna e karma, é realmente assustador, né? E por último, o Prabhu Paravioma disse: um devoto já é um Brahmana. Brahmana é igual àquele que conhece o Brahman. O devoto conhece o Supremo Brahman. Muito bom ponto, Prabhu. Obrigada aí por trazer. De fato, né? Um devoto, aí acredito que o senhor queira dizer um devoto puro, né? Um devoto de Krishna mesmo, ele já é um Brahmana, porque ele conhece o Brahman, né? Ele tem esse conhecimento de que ele é o Brahman, né? Como é o conceito de Brahmacharya, aquele que sabe que ele age como sendo Brahman, sendo espírito. Ele sabe que ele não é o corpo, né? Acho que tem a ver com o que eu estava falando, que o Vaishnava, ele está acima de fato dos Brahmanas, né? Muito legal, obrigada pela participação de todos. Então vamos continuar aqui. Eu quero só tratar de mais 2 pontinhos do significado de Prabhupada. Um deles é quando Prabhupada, ele diz: na realidade há 2 tipos de ocupação. Então aqui é aquele momento assim, dureza, né? Que Prabhupada, ele é duro mesmo, ele não economiza, né? Então ele fala, olha, quase que ele fala assim: me desculpem, mas só existem 2 atividades: a atividade material e a atividade espiritual. A atividade material, nós estamos buscando gozo dos sentidos, né? Então, eu gostei também muito recentemente, Maharaj Dhanvantari Swami veio aqui ao Rio e ele deu uma aula para nós que ele disse que esse gozo dos sentidos, essa expressão tão utilizada por Prabhupada, nada mais é do que a busca pela felicidade. Então, estão todos buscando felicidade, não é verdade? Essa é a atividade material. Só que essa felicidade que as pessoas estão buscando é autossatisfação, é satisfazer a si mesmas. E é isso que Prabhupada chama de gozo dos sentidos. É você querer satisfazer a si mesmo, né? Servir a si mesmo. Então Prabhupada disse: olha, só existem 2 atividades, 2 ocupações: a ocupação material e a ocupação espiritual. A material, você está buscando o gozo dos sentidos, e a espiritual, você está buscando satisfazer o Senhor. E os Brahmanas, eles estão ocupados em atividades espirituais. Por isso que Prabhu Paravioma falou aí que o devoto já é um Brahmana, né? O devoto, ele está buscando o tempo todo, mesmo que aparentemente dentro das suas atividades materiais, ele está buscando satisfazer o Senhor, a Suprema Personalidade de Deus, né? Então ele já está em atividade espiritual.
ainda que aparentemente em atividades materiais, né? Então, o problema é que em Kali Yuga, né, nós estamos querendo, assim, agora uma pequena reflexão, né, na minha opinião, a gente está querendo misturar muito as coisas, né? Kali Yuga, como eu disse ali, né, um tempo atrás, Kali Yuga é a era mesmo da mistura, das confusões. Então, o problema é que em Kali Yuga a gente está querendo o melhor dos dois mundos. A gente está querendo praticar atividades materiais e espirituais, ou seja, a gente está querendo satisfazer Krishna, mas também, por que não, satisfazer a si mesmo. Também está buscando o gozo dos sentidos, né? Então esse é o problema. E um Brahmana ou um devoto, como o Prabhu disse, ele disse aí, ó, qualquer devoto um pouco avançado, mesmo não sendo ainda um devoto puro. Então, qualquer devoto um pouco avançado, um Brahmana, ele, mesmo nas suas atividades materiais, Krishna explica isso muito bem no capítulo 3 da Bhagavad Gita, né? Karma Yoga, ação e consciência de Krishna, né? Ação na inação, inação na ação, aquele que entende isso já entendeu tudo, entendeu as coisas como elas são. Então, mesmo ocupado em tarefas materiais, se a sua consciência, se o seu objetivo é satisfazer Krishna, ele é satisfazer o Senhor, ele está ocupado em atividades espirituais, é um Brahmana, né? Bom, e por último, então, eu gostaria de comentar o final do significado de Prabhupada, em que ele diz os Varnas e as desculpa, ele não diz não. O significado fala sobre os Varnas e as partes do corpo do Virat Purusha, né? Então, Prabhupada diz, menciona-se aqui especificamente que os Brahmanas foram criados a partir do rosto da personalidade cósmica, ou Virat Purusha. Também é dito porque é Mukha, né? Mukha pode ser rosto ou boca. De forma semelhante, afirma-se que os Kshatras foram criados de seus braços, os Vaishyas de sua cintura e os Shudras de suas pernas. Então é muito interessante essa história, né? Eu gosto muito quando é explicado como que nascem os Varnas. Como que os Shudras nascem das pernas do Virat Purusha, os Vaishyas do estômago, os Kshatras do braço e os Brahmanas da cabeça, né? Do rosto, da boca, enfim, da parte superior. E eu sempre gosto de explicar sobre esse tema, né? Que eu acho que é importante, um alerta, que não é porque o nosso corpo, a gente diz que ele tem membros superiores e membros inferiores, que os membros superiores, eles são, como pareceu ali um pouco a pergunta do Otávio, assim, mais importantes e melhores, superiores, em outra conotação da palavra, que os membros inferiores, né? Então, imagina um corpo sem perna, imagina um corpo sem braço, né? Imagina um corpo sem estômago para distribuir toda a energia, inclusive para o cérebro, né? Então, de fato, todas essas partes, sejam inferiores ou superiores, elas se complementam. O problema é que a nossa percepção em Kali Yuga, ela é sempre de exploração. Então, quando as pessoas entram em contato com essa descrição da criação dos Varnas a partir do corpo de Mahavishnu, elas já pensam assim nos Shudras, que são os trabalhadores mais simples, os operários, etc., como sendo os explorados, os que estão abaixo da sociedade, porque a nossa referência é de exploração, né? Então, como em Kali Yuga todo mundo está querendo satisfazer a si mesmo, a nossa estrutura é de exploração. Só que em outras eras, em Satya Yuga, em Treta Yuga, Dwapara Yuga, principalmente em Satya Yuga, em outras eras, lá na era védica, né, a estrutura não era de autossatisfação, muito menos de exploração. Essa estrutura criada, de estrutura social de Varnas, criada por Krishna mesmo, ela é uma estrutura de serviço. Então, um estava servindo ao outro.
Então o Shudra, ele estava trabalhando para servir os outros Varnas, para que o resultado do seu trabalho servisse os Vaishyas, os Kshatras e os Brahmanas. Os Vaishyas, por sua vez, eles estavam produzindo alimento e acumulando riquezas para servir os outros Varnas, para manter os Shudras felizes e satisfeitos, para servir, né, os Kshatrias, para doar essa riqueza para os Brahmanas se manterem livres para poderem pregar, né, propagar o conhecimento. Os Kshatrias, por sua vez, eles são os administradores e protetores para servir e proteger os Brahmanas, proteger os Vaishyas, proteger os Shudras, para administrar a sociedade de um jeito em que todos estivessem felizes e satisfeitos. E os Brahmanas, por sua vez, eles estão propagando o conhecimento para servir. E todos esses quatro, eles estão servindo e assim tem o objetivo de com o objetivo maior, último, de satisfazer a suprema personalidade de Deus. Então, imagina a diferença. Olha o que aconteceu em Kali Yuga. O Shudra, ele agora trabalha não para servir ou para satisfazer a suprema personalidade de Deus. Ele trabalha para ganhar algo em troca, para se satisfazer, né? Não é para servir. O Vaishya, por sua vez, ele produz e é o que tem as grandes riquezas, não para servir os outros Varnas, para se servir. E dessa forma ele explora o Shudra para que ele fique mais rico, ele fique insatisfeito de ter que pagar impostos aos Kshatrias e rouba para ele ficar com mais, e ele não doa mais para os Brahmanas, porque agora o objetivo não é mais servir Deus, servir os outros, é servir a si mesmo. Os Kshatrias, por sua vez, agora em Kali Yuga, eles não querem mais ouvir os Brahmanas e servir, proteger e administrar a sociedade para que todos vivam bem e felizes. Eles querem se servir. Então eles vão usar de seu poder de administração para se manterem no poder, se manterem poderosos como Duryodhana no Mahabharata, né? E para explorar os outros. Ele usa de seu poder para explorar. Então, por quê? Porque ele quer satisfazer a si mesmo. Os Brahmanas, por sua vez, né, eles em Kali Yuga existe uma manifestação, existe um número muito grande de pessoas que fingem ser um propagador da religião, um propagador do conhecimento espiritual, para se enaltecer, para se glorificar, para ter poder, para explorar, né? E dessa forma eles não estão servindo os outros, eles estão servindo a si mesmos. Então veja só, né, como são perspectivas totalmente diferentes. É por isso que quando a gente fala desses Varnas e do corpo do Virat Purusha para as pessoas ficam, não, meio estranho, existe um superior e um inferior, porque a nossa referência é de exploração. A gente não consegue entender como que isso foi criado, né, com outro objetivo. Então, resumindo, a solução do mundo, a solução de todos os nossos problemas, é se o objetivo de todas as pessoas forem servir os outros com a meta de satisfazer a suprema personalidade de Deus. Ao mesmo tempo, como meu mestre espiritual diz, o problema de todo mundo, o problema do mundo é o egoísmo. O nosso problema é porque nós estamos querendo satisfazer a nós mesmos. Dessa forma, o Varnashrama Dharma não vai funcionar. De jeito nenhum. De jeito nenhum, não vai funcionar. Enquanto o objetivo não for servir e não se servir, servir o outro e satisfazer a suprema personalidade de Deus, o Varnashrama Dharma não vai funcionar. Nenhuma estrutura social vai funcionar. Nenhuma administração no mundo vai funcionar enquanto nós formos egoístas. O problema do mundo é kama, é o egoísmo, né? É a luxúria nesse sentido, ok? Bom, então é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, até lá eu vou ler mais alguns comentários.
Flor, você fala muitíssimo bem explicado, amei, Hare Krishna. Obrigada por sua generosidade, Flor, Hare Krishna. Paravioma, Karma Mishra Bhaktas, Jnana Mishra Bhaktas e Yoga Mishra Bhaktas. A maioria esmagadora dos devotos está em Bhakti misturado com Karma. Eu adoro esse tema, Prabhu, porque eu gosto, né, quando leio que todo mundo em Kali Yuga é Shudra, né? Mas que existem inclinações, ainda existem inclinações de Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. E também quando a gente fala, a gente sempre tem a dúvida assim, poxa, um devoto, né? Por que um devoto de Krishna, com todo esse conhecimento, por que ele tem determinado comportamento? Ou por que eu, que estou entendendo, estou conhecendo, estou fazendo, estou praticando, estou cantando japa, por que né, tem uns desvios, assim, umas coisas que você vê que não condizem com as escrituras, não condizem com os sintomas de um devoto de Krishna. E aí essa explicação é perfeita, né? Porque hoje nós temos, como foi dito aqui já em Kali Yuga, Mishra, as misturas. Então, eu não vou poder ir que eu estou dando aula. Me chamaram aqui, a campanha tocou. Então, de fato, Bhakta, o devoto, né? Aliás, Bhakti, ela está misturada com Jnana e com Karma, né? Então, como o Prabhu falou ali, Karma Mishra Bhakta, Jnana Mishra Bhakta, Yoga Mishra Bhakta, né? Então, realmente, a nossa devoção, a nossa Bhakti, ela está misturada com Karma, por exemplo. Então, ao mesmo tempo, eu falei um pouco sobre isso aqui, né? Ao mesmo tempo que eu quero satisfazer Krishna, eu também quero me satisfazer um pouquinho, né? Então a minha devoção ela ainda está contaminada, ainda está misturada com Karma Yoga. Ou então a pessoa ela entendeu que Krishna é a suprema personalidade de Deus, mas ela ainda busca o conhecimento, ela está mais interessada no conhecimento e não na rendição ao Senhor, porque Bhakti é rendição a Krishna, né? Então ainda é uma Bhakti Mishra Jnana, né? É uma Bhakti ainda muito misturada com Jnana Yoga, com conhecimento. Então é muito interessante, eu acho que esse tópico, ele explica mesmo, né? Assim, esses desvios que a maioria esmagadora, como o senhor falou, dos devotos tem, né? Jai Gurudeva Guru, se Krishna, a suprema personalidade de Deus, perdi aqui. Se Krishna, a suprema personalidade de Deus, já é autossatisfeito, por que devemos tentar satisfazê-lo? Muito boa pergunta, Jai Gurudeva Guru. Existe uma explicação que Prabhupada dá para essa dúvida que é muito comum entre as pessoas em geral, principalmente as pessoas que estão chegando, né, neófitos e tal, porque não entendem por que temos que satisfazer Deus se Ele já é autossatisfeito, por que temos que oferecer coisas a Ele se Ele já tem tudo, se Ele é tudo, Vasudeva Sarvam Iti, né? Mas Prabhupada ele dá uma explicação muito didática, né? Prabhupada e suas analogias nos ajudam muito, que é a analogia do estômago. Então ele diz que a gente pensa que o estômago ele é arrogante porque todas as partes do corpo precisam levar todos os alimentos para ele, precisam satisfazê-lo nesse sentido, né? Então tudo é para o estômago. Então a cabeça ela pensa em como vai conseguir alguma coisa para comer, aí a mão pega, é a ação, né? A perna leva até o lugar, a mão pega, bota na boca, a boca mastiga e a garganta engole, etc. Então tudo no corpo está sendo usado para satisfazer o estômago, porque tudo leva para o estômago. Mas o estômago, ele não... Na verdade, essa é uma explicação de por que o estômago não é arrogante, por que Krishna não seria arrogante nesse sentido, né? Mas o estômago, por sua vez, quando ele recebe todo esse alimento, que é o que vai manter vivo o corpo, né? O estômago, por sua vez, ele não fica com tudo para ele. O estômago distribui, a partir da digestão que ele faz desse alimento, ele transforma isso em energia, distribui para todo o corpo e transforma isso em energia para todo o corpo, né?
Então, não é que o estômago seja arrogante, que precise tudo para ele, mas é ele que distribui. É ele que vai conseguir manter todo o corpo vivo. Então, é inteligente do corpo dar tudo para o estômago, porque só ele consegue distribuir. Se a mão, ela pega ela mesma a banana e fica tentando comer por ela mesma sem entregar para o estômago, ela não vai ficar satisfeita. Ela não vai ser suprida dessa maneira. Só tem uma forma dela ser suprida: se ela entregar essa banana para o estômago. O estômago vai transformar em energia e a mão vai ficar com energia. Da mesma forma, outra analogia é da árvore, né? A raiz da árvore, toda a água, ela é entregue para quem? Para a raiz. Por quê? Porque é a raiz que distribui. Então, da mesma forma, Krishna já é autossatisfeito, como você diz, ele é tudo, né? Ele é a fonte. Mas, quando nós satisfazemos a própria Suprema Personalidade de Deus, essa é a única forma, Jai Gurudeva Guru, que nós vamos ficar satisfeitos. Na verdade, é quase um movimento egoísta também, num sentido, né? Um egoísmo transcendental. Só existe uma forma da diva ficar satisfeita. E não só ela, todas as divas, todo mundo, que é satisfazendo a Suprema Personalidade de Deus, porque é ele que distribui, ele é a fonte, é ele que distribui. Então, se eu satisfaço a raiz, o estômago, tudo vai ficar satisfeito. Então, é assim que Prabhupada explica por que nós devemos satisfazer Krishna se ele já é autossatisfeito. Então, a questão não é para ele, a questão é para a gente, né? Por isso que eu falei que é um egoísmo transcendental. Marcelo, qual a melhor forma de servir a Krishna, independente de Varna e Casta? Pois é, como a gente comentou aqui em alguns momentos, Marcelo, com os comentários do Prabhu Paravioma, o devoto de Krishna, o Vaishnava, ele transcende transcende Varna, transcende Casta, né? Então, o Vaishnava é aquele que quer satisfazer a Suprema Personalidade de Deus. Então, ele transcende isso, né? Então, independente de Varna e Casta, a melhor forma de servir a Krishna é glorificando. E a instrução que temos para essa era de Chaitanya Mahaprabhu é que nós cantemos os santos nomes dele, né? Essa é a melhor forma de servi-lo atualmente. Otávio, Haribol, excelente leitura, Mataji, muito obrigada por cumprir para nós o verso 68 do capítulo 18. Temos muito a aprender. Sim, todos nós. Obrigado, Otávio. Sundarang também agradecendo, obrigada. Prabhu Mahaprabhu, muito boa essa analogia em que todos os sentidos funcionais devem, para manter a vida, trabalhar para levar alimento para o estômago. É a primeira vez, Prabhu, que eu entrei em contato com essa analogia, que eu ouvi a primeira vez pela boca do Prabhu Bhagavan Dasa, lá de Vrajabhumi. Eu fiquei assim, uau, assim, eureka, caiu a ficha, né? Eu entendi tudo, assim, não tudo, mas esse ponto, né? Assim, fez muito sentido para mim. Prabhupada é genial com as analogias, né? Krishna não precisa de nada, mas nós que precisamos servir Krishna porque somos partes integrantes dele. Resumiu perfeitamente Prabhu Paravioma aí a resposta. Divera Swarupa Roy Nitya Krishna Dasa. Divera Swarupa Roy Nitya Krishna Dasa. Mais ou menos eu entendi aqui, mas não me lembro de onde é esse verso. Acho que é uma canção, né? Obrigada, Jai Gurudeva. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Então, por último aqui, vou só ler o comentário do Mahaprabhu Kripa. E sim, Krishna tem tudo, menos o amor das almas condicionadas. É verdade, esse é um outro ponto, né? Ele está autossatisfeito, ele tem tudo, ele é tudo, mas tem uma coisa que ele não tem, o nosso amor. E Krishna está ansioso, esperando que a gente, de fato, volte, né? Retorne e dê esse nosso amor a ele. E ele deseja reciprocação amorosa com todas as suas partes integrantes, sem, no entanto, nos obrigar. Isso é Bhakti Yoga, né? Acho que a gente fechou com chave de ouro aqui essa aula. Isso é Bhakti Yoga, essa reciprocação de amor entre Krishna e seu devoto, ok?
Gente, muito obrigada pela participação de todos, pela presença. Todas as glórias sejam a Srila Prabhupada, Grantaraja Srimad Bhagavata Ki Jai. Bom dia a todos.